Oi pessoal, tudo bem? Bora falar sobre a contaminação do nosso mundo e o impacto que isso traz na nossa saúde? Eu quero te ajudar a entender como você, terapeuta, pode orientar seu paciente a ter hábitos mais saudáveis, que diminuam esses efeitos, esses prejuízos e com isso traga mais bem-estar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Pradins, eu sou terapeuta integrativa e hoje eu quero conversar um pouco mais sobre isso. A ideia desse vídeo não é fazer terrorismo, não é levantar, fazer alarmes, radicalismos. Na verdade, o que eu quero é trazer clareza. É importante a gente ter essa consciência, porque dessa forma a gente vai conseguir atuar na prevenção. Aí você me pergunta, e Fê, qual é o impacto de viver num mundo contaminado? Isso vai depender do seu estilo de vida, do estilo de vida do seu paciente, que pode te levar a ter alguns prejuízos, como doenças degenerativas, câncer, doenças autoimunes. Tá, beleza, aí você me pergunta, e a genética? A genética não conta? Conta, mas conta muito pouco, não conta mais que 30%. Porque se você observar, se você parar para pensar, em 20 mil anos a gente não mudou a nossa genética, mas o nosso estilo de vida tem mudado constantemente para pior. Mas isso vai ser papo para outro assunto, para outro conteúdo, quando a gente falar de genética e epigenética. Vamos voltar para o nosso conteúdo. Nós, terapeutas, temos um papel importantíssimo, que é ser foco de informação para o nosso paciente, é a gente trazer essa clareza para eles. Mas para a gente conseguir trazer clareza, a gente precisa primeiro conhecer sobre o assunto, não é mesmo? Então bora lá conversar um pouquinho sobre isso? O que a gente precisa entender, partindo assim do pressuposto, é que o planeta ele é contaminado. Todo mundo que vive aqui vai se contaminar, não tem como escapar disso. Senão você vai viver numa neurose, né? numa cobrança, numa autocobrança, e isso não faz bem. O que é importante o terapeuta entender para conseguir orientar seus pacientes é que mudanças de hábitos saudáveis vão diminuir a contaminação. A gente é contaminado desde o momento que a gente está na barriga da nossa mãe. Por quê? O ar, os alimentos, os líquidos que a gente ingere, medicamentos que cada vez mais as pessoas estão fazendo mais consumo, sem indicação médica, automedicamento, né? Tá se automedicando, estresse, o padrão de pensamentos e emoções, isso contamina a gente, né? O que a gente passa na pele, então desde do shampoo, do condicionador, produtos de estética, tudo isso pode contaminar a gente. Existe um estudo feito por pesquisadores do Canadá que conseguiu comprovar que os nossos bebês já nascem pré-poluídos. Olha isso! No cordão umbilical foram localizadas mais de 137 substâncias tóxicas, por exemplo, como pesticidas, PF6, sabe aquelas substâncias antiaderentes de panela? Mas, gente, pelo amor de Deus, olha só, eu não estou falando que nós vamos ter que entrar numa bolha, que a mãe vai precisar ser privada do mundo para poder não contaminar o bebê. Não é sobre isso e não é só sobre as mães. Todo mundo tem esse contato com esses agentes tóxicos. Mas, gente, olha só, essa responsabilidade não é só da mãe. A gente não está aqui para crucificar a mãe. Isso vale para todo mundo. Por quê? Os nossos hábitos, as nossas escolhas de vida estão trazendo prejuízos para a nossa saúde. Então, a gente tendo essa consciência, todo mundo, o paciente, passa a ter melhores escolhas e, com isso, ter mais qualidade de vida. E quais são as causas das doenças? As toxinas, e aí nesse grupo entra a poluição, problemas nutricionais, infecções e o estresse, que pode ser emocional ou psíquico. E aí, o que acontece? As toxinas, elas vão inflamar o nosso corpo, e daí vai surgir a doença. E quais são as causas das doenças? Toxinas, e aí nesse grupo entra a poluição, infecções, problemas nutricionais e o nosso estresse emocional e psíquico. As toxinas, elas vão causar inflamação dentro do nosso corpo e com o tempo isso daí vai gerar doença. Para falar de toxinas, você, terapeuta, precisa entender que existe uma diferença entre carga tóxica e toxicidade. Vamos começar falando sobre a toxicidade. Ela é como se fosse, a gente pode fazer uma analogia, como se fosse um martelo quebrando uma pedra, quebrando uma rocha, de uma vez. Ela é rápida, ela é aguda, ela é grave.
Para os alunos de medicina chinesa, a gente pode fazer um paralelo, que são as condições agudas, as condições de excesso, que é justamente a invasão de fator patogênico. Nesse caso, a medicina ocidental funciona muito bem. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente tem uma diarreia grave, né, é uma condição aguda, uma invasão de um fator patogênico. A gente sabe que em condições graves, condições agudas, muitas vezes a gente tem que recorrer a médicos, aos hospitais, a medicamentos, né? Vou dar um exemplo. Se uma pessoa, um paciente seu está com uma diarreia, né? E essa diarreia, você pode no início até atuar ali. Vou dar o exemplo da medicina chinesa. Você pode entrar com intervenções que eliminem esse fator patogênico. Ok, mas pode ser que esse quadro se agrave e você, como terapeuta, você tem que orientar seu paciente a procurar um hospital, procurar um médico, para esses sintomas não piorarem e gerar um quadro mais grave. Já a carga tóxica, ela é diferente, ela vem de forma gradual, ela vem de forma lenta. É aquele famoso ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de forma gradual, lentamente, vai lesando. É igual a água vai fazendo com a rocha, aos pouquinhos vai lascando a rocha. Então é isso, você tendo contato com aquela carga tóxica, lentamente, gradualmente, sem nem perceber, né, durante o tempo, você vai se contaminando. Isso vai gerar uma intoxicação crônica. São hábitos ruins, estilo de vida ruim, que gradualmente vai te levando a esse acúmulo da carga tóxica. Trazendo agora para os alunos, para os estudantes, para os colegas de medicina chinesa, a carga tóxica, a gente pode fazer um paralelo com as doenças por deficiência, né, que elas são crônicas, elas vêm lentamente a partir do consumo ali do qi, do shui, de substâncias orgânicas do corpo. Mas não se preocupa, se ficar confuso, depois a gente vai fazer um vídeo específico para conversar um pouco mais sobre medicina chinesa. Então agora vamos recapitular um pouquinho. A carga tóxica, ela vai depender do tempo de contato, né? Com o grau de contato que a gente tem. Um pouco de contato não vai te fazer um grande mal, mas se você começar a ter muito contato, né, por um longo período de tempo, essa carga tóxica vai começar a se acumular dentro do seu corpo e isso pode vir a te prejudicar, né? Pode vir a te trazer um prejuízo maior. Uma frase que eu uso muito, que eu gosto muito de compartilhar com os meus alunos, com os meus pacientes, é o seguinte: o que te adoece não é a sua exceção, e sim a sua regra, a sua rotina, o seu dia a dia. Então, se você tem uma rotina saudável, uma rotina equilibrada, você pode abrir exceções, né? Que isso não vai te adoecer, porque seu corpo vai conseguir assimilar, vai conseguir administrar tudo isso. O que eu explico, né, para os meus alunos? Que o terapeuta, ele precisa trazer essa clareza, ajudar o paciente a ter essa clareza. Caso contrário, ele não vai perceber os prejuízos e não vai conseguir mudar os hábitos que estão levando ele a ter essa carga tóxica, trazendo esse prejuízo para o corpo dele. Então, por exemplo, se você não consome a quantidade de água adequada ali para o seu peso corporal, que em outro vídeo depois eu vou comentar sobre isso. Se seu paciente ele não consome a quantidade de água adequada no dia, você vai ter um prejuízo. O paciente pode sentir sede, pode sentir um pouco de ressecamento, pode ter dor de cabeça, pode de repente sentir a urina queimar um pouquinho. É um prejuízo, mas não é um grande prejuízo à sua saúde. Mas se você passa longos períodos da sua vida consumindo a quantidade de água a menor, né, você não batendo a cota de água que seria mais saudável para o seu corpo poder absorver os nutrientes, cumprir com as suas atividades fisiológicas, o intestino funcionar bem, aí sim o impacto que isso gera é muito maior e pode te trazer problemas sérios, problemas de saúde sérios, né? Então isso é um exemplo de um comportamento como se fosse a carga tóxica que você vai trazendo para o seu corpo, que você está fazendo a longo prazo. Então, assim, para resumir tudo isso, lembra, se você tiver contato com de forma excepcional, vez ou outra, com carga tóxica, isso não vai te trazer um prejuízo
muito grande, né? Seu corpo vai conseguir administrar. Mas se isso for sua regra, se isso for seu dia a dia, com certeza isso com o tempo vai te trazer um prejuízo maior. Seu corpo não vai conseguir lidar com essa carga tóxica que vai acumulando até se tornar um problema crônico. Que o mundo ele é contaminado, não tem como você fugir disso, tá? Então você ter contato, né, de forma excepcional, esporadicamente, ok, seu corpo vai conseguir administrar, assimilar e vai conseguir voltar para a homeostase, que é o equilíbrio dele. Agora, se esse contato com essa carga tóxica funciona como uma rotina sua, tá no seu dia a dia, é a sua regra, aí sim, isso tem potencial para acumular no seu corpo e fazer você ter uma doença crônica mais séria. Então, gente, o que eu aconselho, né, para os meus alunos de medicina chinesa, para os colegas terapeutas, que você vá gradualmente, vá ensinando isso, vá mostrando isso para o seu paciente, porque isso é a chave para você prevenir doenças, né? Prevenir doenças que ainda não chegaram ou tratar sintomas que ainda podem ser reversíveis. A gente também tem que ter a clareza que vão existir doenças que não vai dar tempo de reverter. Então, resumindo tudo isso que eu falei, o que eu quero que fique claro para vocês, o que eu quero que vocês guardem? Que o nosso papel como terapeuta é trazer essa clareza, né, para o paciente, porque só ele tem o poder de mudar os hábitos dele para diminuir a toxicidade ou a carga tóxica que ele vai ter contato. Se contaminar, todos nós vamos, não tem para onde fugir. Mas o que eu quero que fique guardado dessa conversa toda nossa? Que o papel do terapeuta é passar essa clareza, é passar esses conhecimentos, ampliar a mente do paciente para ele entender que ele é responsável, né? E só ele vai conseguir mudar os hábitos de vida dele para ter mais qualidade, para ter hábitos mais saudáveis e com isso diminuir toxicidade e carga tóxica, que nem sempre vai ser possível, né? Diminuir naquilo que der, porque a gente sabe que o mundo ele é tóxico, ele é poluído. Então a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai fazer o nosso melhor onde a gente conseguir diminuir, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, espero que eu tenha trazido um pouco de clareza, tenha trazido algum conteúdo que possa contribuir com o trabalho de vocês e com o bem-estar do paciente de vocês, com a melhora na qualidade de vida. Um beijo!